Já é Copa, meus amigos. Hoje, dia 18/5, o nosso querido técnico Carlito Ancelotti vai divulgar a lista dos 26, né, a lista final dos 26 convocados aí para a Copa do Mundo. E nós vamos aqui fazer, né, a minha lista, né, dos convocados. Não basicamente na minha opinião, né, dos que eu convocaria, mas fazendo uma mescla do que vem sendo feito no trabalho do Ancelotti e dando assim uma opinião, jogando uma opinião minha aqui, outra ali, tal, do que eu faria, né? Vamos aqui tentar montar a lista dos 26. Vamos seguir aqui, né, com os prováveis, né, os que eu acho que vão ser convocados e também alguns que eu levaria, né, que eu acho que não vão ser, mas que eu levaria porque eu acho que vai agregar bastante. Vamos lá. São 26 convocados, né, na lista final. Eu separei aqui entre 3 goleiros, né, que vem sendo um padrão aí de 3 goleiros ser convocados. 2 laterais para cada lateral, 2 laterais direito, 2 laterais esquerdo. Separei 5 zagueiros para, no caso de alguém vir se machucar no meio da Copa ali, o Brasil não fique sem muitas opções. Eu separei 6 meias, porque eu acredito que em algum momento ali 6 meias poderiam ser tipo assim, vamos imaginar que o padrão que vem sendo usado ultimamente aí no futebol seja um 4-3-3. Então eu colocaria 3 meio-campos ali e deixaria um reserva para cada um deles, né? Não acho que o Brasil vai jogar assim, mas eu optei por convocar 6 meias. E como eu convoquei 6 meias, eu convoquei 8 atacantes, né? Fechando a lista dos 26. Vamos lá, seguindo aqui com a posição de goleiros, né? Que, inclusive, recentemente, né, o VSR, para quem não conhece, é um dos mais renomados aí, comentaristas esportivos dos últimos anos, né, da TV brasileira. Ele fez até um vídeo, cara, falando sobre essa posição que o preocupa muito. E assim, até então, eu não tinha parado para pensar muito nessa posição de goleiros, porque para mim já estava meio que decidido, né? E só que assim, depois que ele lançou esse vídeo, eu não tinha nem visto o vídeo, mas só quando eu vi o título do vídeo, eu já olhei assim e falei, cara, é verdade, mano. É uma posição que assim, ninguém tava falando muito, né? Não tava tendo muito alarde. Mas se a gente for parar para pensar, o Alisson, que na maioria, acho que na opinião da maioria, seria o titular, ele vem machucado aí de muito tempo já, né? Inclusive era para ter voltado agora nos últimos jogos do Liverpool. E se não me engano ele nem voltou, né? Teve alguma complicação aí, sentiu alguma coisa e não voltou. Ederson, até temporada passada, se não me engano, ele estava jogando no Manchester City, beleza. Mas depois de lá ele saiu, tá jogando, se não me engano, no Galatasaray. E agora não vou me lembrar exatamente o time que ele tá jogando, né? Mas ele saiu do Manchester City e meio que saiu dos holofotes, né? Particularmente eu não tenho acompanhado ele jogando, né? Então assim, nunca mais o vi atuando, então não tenho muito como opinar, né, sobre a possível convocação dele. Tivemos aí recentemente um dos caras que vinha sendo convocado sempre, tendo uma falha assim catastrófica, uma falha bizarra que inclusive custou o título do time dele, né? O time estava sendo campeão, né? O Al Nassr estava sendo campeão até os 47, se não me engano, do segundo tempo. Aí numa cobrança de lateral que foi jogada direto para a área, ele falhou bizarramente e o time tomou o gol de empate ali e acabou perdendo, né, aquela oportunidade de título. Inclusive no outro jogo o time acabou sendo derrotado e de fato perdeu o título, né, ficou com o vice-campeonato. E assim, não foi a primeira vez que ele falhou ali, né? Não foi a primeira vez que ele falhou naquele time. E cara, uma falha como essa nós vimos recentemente, né, na seleção brasileira contra o Japão. O zagueiro lá, o Fabrício Bruno, ele cometeu uma falha bizonha. E assim, essa falha dele desestabilizou
o mental de toda a seleção. Eu não vou generalizar que todos os jogadores que estavam em linha ficaram abalados, mas principalmente ele e também o Hugo Souza estava catando no gol aquele jogo, né? Porque o Hugo vinha fazendo um jogo bem sólido até aquele momento do jogo, mas depois dessa falha do Fabrício Bruno, cara, o próprio Hugo falhou no outro gol, né? Não só naquele outro gol, mas teve um outro lance também que ele deu um susto. Então, assim, já falando sobre o Hugo também, né? Aproveitando o gancho que eu tô criticando o Bento, o Hugo Souza também, cara, se não me engano, esse ano ele tomou uns 2 gols muito parecidos, né? Inclusive nesse último jogo agora contra o Botafogo, ele tomou um gol lá de muito longe, a bola foi no canto e ele só ficou olhando. Só que assim, né, o chute veio de muito longe, né? Por mais que tenha sido uma pancada, que assim, olhando a imagem, parece que não foi aquela pancada toda, mas assim, o chute foi de muito longe. Na minha visão, é inaceitável um chute que vem de tão longe o goleiro ficar parado, né? Não sei se não parece ter tido nenhum tipo de desvio no lance, até porque se tivesse, eu acho que a bola não iria com tanta força. Então assim, pra mim foi uma falha. Pra mim ele falhou nesse gol. E ele já havia tomado um outro gol ainda nessa temporada de uma forma bem parecida, né? Um chute assim de longe, a bola indo no canto e ele nem se esforçando para pegar a bola, nem pulando para ir pegar a bola, sabe? E assim, por mais que assim, aqui quem vos fala é um corintiano. Eu gosto muito do Hugo Souza, né? Inclusive obrigado Flamengo, né, por ter nos cedido esse jogadoraço aí, né, esse goleiraço. Mas assim, cara, não dá pra ignorar esses pontos aí, né? Porque são 2 falhas que assim, pelo momento do time, a gente pode até passar um pouco batido, né? Pode até passar um pouco de pano também por conta das decisões de pênaltis, que ele tem ajudado bastante o time, né? Inclusive de todos os goleiros listados para estarem na Copa, ele é o melhor pegador de pênaltis que a gente tem, né? Isso é indiscutível, acho que ninguém fala sobre isso, né? Ninguém teria argumentos para contradizer isso, né? E assim, ele tem isso a seu favor, mas não dá para ignorar essas falhas dele, né? Então já fica essa ressalva aí. Dito tudo isso, né? Colocando todos esses pontos aí na mesa, eu tenho poucas dúvidas de que o Alisson vai ser convocado. Para mim ele vai ser convocado e vai ser o titular incontestável da seleção nessa Copa. Então assim, eu deixei ele aqui. O outro que eu deixei na lista também foi o Ederson, porque apesar de eu não ter acompanhado ele nos últimos tempos aí, principalmente nessa temporada, o histórico dele na seleção pesa bastante, né? Ele vinha sendo convocado aí, né, há pelo menos 2 ciclos, né, de Copa do Mundo. Então acho que ele vai ser convocado. Ele e o Alisson seguindo mais ou menos o mesmo critério ali, né, de peso no elenco, né, já fazem parte do grupo há muito tempo. E eu levaria o Hugo, né? Não para ser o goleiro titular, mas para ser uma opção ali caso a seleção vá para uma cobrança de pênalti. Tem uma substituição que dá para ser feita ainda no jogo, mano, coloca o Hugo. Coloca o Hugo e fala pros caras, meu, só faz o gol que o Hugo vai pegar pelo menos um. Eu levaria o Hugo muito por conta desse ponto aí, né, dele ser um excelente pegador de pênaltis. Saindo um pouco desse campo, dessa área, né, dessa posição, que é o goleiro, vamos seguir para a segunda área, que para mim é a mais delicada da seleção, que são os laterais, né? Em uma entrevista meses atrás, não sei se foi uma entrevista, acho que foi uma declaração do Ancelotti, ele falou que o Danilo estaria na Copa, então eu não quis mexer, né, o Danilo lateral barra zagueiro do Flamengo, deixei ele aqui, né, porque o Ancelotti já cravou ele na Copa, então a menos que ele se machuque, ele vai estar na Copa. Inclusive não sei se ele está machucado agora, porque eu não tenho acompanhado muitos jogos do Flamengo, mas como ele nem é titular do Flamengo, ou não vinha sendo, né, então eu acho pouco provável dele se machucar, né. E aí já vem uma contradição, porque assim, se o cara não é titular do time do Flamengo, logo é dispensar que tem alguém ali que é melhor do que ele naquela posição, né? Eu nem sei quem é o titular
o lateral titular do Flamengo, não sei se é brasileiro ou não, né? Porque hoje em dia tem muito jogador de fora aqui. Mas assim, fato é que o Danilo tá na Copa, né? Então não quis mexer nele. Deixei ele aí. E o outro que eu levaria é o Wesley. Porque não é porque é meu xará, né? É porque assim, eu acredito que ele possa agregar muito na lateral direita ofensivamente. Cara, teve no último jogo da seleção brasileira, no último jogo, no confronto contra a França, o melhor momento da seleção brasileira no jogo foi quando o Luiz Henrique entrou ali na ponta direita e estava fazendo dupla ali com o Wesley, né? Para mim aqui, essa lateral, se for utilizada dessa forma, o Wesley de lateral e o Luiz Henrique ali atacando pela ponta, para mim isso daí pode ser, tem potencial para ser uma das armas mais fortes do Brasil, né? Porque na lateral esquerda, o lateral esquerdo não precisa subir muito, porque quem vai estar ali naquela ponta é o Vinícius Júnior, ele gosta do X1 e às vezes a subida de um lateral ali pode chamar a atenção de um outro marcador ali, né? Pode até dificultar um pouco o X1 do Vini Júnior. Então talvez não seja nem necessário subir o lateral esquerdo, né? Então se o lateral esquerdo não vai subir, deixa o lateral direito subir, né? E o lateral direito sendo o Wesley subindo ali, ajudando o Luiz Henrique, nossa, tem tudo para ser uma das boas armas ofensivas da seleção brasileira, né? Então eu levaria o Wesley por conta disso. Na lateral esquerda, já pensando justamente nesse cenário aí, e porque o cara já tem sido convocado e sendo jogado e jogando como titular nos últimos jogos, eu levaria o Douglas Santos. Porque por mais que eu tenha ranço dele no que diz respeito ao lado ofensivo, que eu acho ele assim totalmente inofensivo, ele faz só o feijão com arroz ali, o basicão e acabou, né? Em algumas ocasiões isso é o suficiente, né? A exemplo aqui de comparação, não comparando, mas comparando as situações, né? Não comparando o jogador, mas as situações. O Real Madrid tem o Mendy na lateral esquerda. O Mendy é o melhor dos laterais do mundo? Ofensivamente falando, não, cara. Ofensivamente falando, ele é muito limitado. Mas na marcação, ele é forte, ele é rápido, então assim, ele é muito chato. Ele se garante ali na marcação, né? Não é o caso do Douglas Santos, não acho que o Douglas Santos seja esse cara monstruoso marcando, mas se a gente for levar para o cenário de que ele é um jogador que faz o feijão com arroz ali, faz o basicão e geralmente não entrega uma bola, não compromete tanto assim, olhando para todas as opções que o Brasil teve nesse ciclo, que foi muito caótico, eu acho que o Douglas Santos é uma opção que tá ok, né? Não é assim a melhor das opções. Talvez se o Brasil tivesse uma safra boa de laterais, a gente poderia estar discutindo aqui sobre outras opções, mas assim, sendo bem sincero, eu não vejo muitas opções na lateral, né? Tem muito jogador aqui no Brasil, né? Tem o tal do Juba, que a galera tava querendo na seleção, mas ele parece que sentiu a coxa aí no último jogo. Tem o Kaique do Cruzeiro, mas eu particularmente falando não acompanho, não sei como que ele joga. Então assim, eu deixaria o Douglas Santos ali. E para a reserva dele, caso seja necessário, caso o Brasil precise atacar com um lateral ali, aí eu levaria o Carlos Augusto da Inter, né, que inclusive foi convocado já em algumas ocasiões aí nesse ciclo todo, e não tem sido convocado nos últimos, né, nas últimas convocações, se não me engano ele não estava, mas é um cara que, assim, ofensivamente falando, ele entrega, né, ele consegue chegar na linha de fundo ali, ele tem um bom volume ofensivo de jogo, né. Então eu levaria ele como uma opção ofensiva e fecharia goleiros e zagueiros dessa forma, né? Na lateral direita, Danilo, que já vai mesmo, e o meu xará Wesley. E na lateral esquerda, Douglas Santos e Carlos Augusto. Zagueiros. Aqui já vai entrar um pouco mais de um gosto pessoal meu, né? Eu acredito que nenhum brasileiro vai contestar Marquinhos e Gabriel Magalhães, né? Esses aí, para mim, são incontestáveis. Os dois são titulares. Mas para a reserva deles, acredito que cada um tem uma opinião diferente, né? Eu coloquei aqui como o Brenner, por conta dos últimos jogos que ele fez nessa última convocação. Atuou bem ali, eu gostei do que ele demonstrou. Talvez eu seja muito contrariado nessa opção aqui, mas eu coloquei o Beraldo do PSG em São Paulo.
Por que eu coloquei ele aqui? Porque, cara, ele é um lateral, assim, muito técnico. Eu não acho que ele é muito rápido, como, por exemplo, o Fabrício Bruno vive se gabando disso, né? Não acho que ele seja o zagueiro mais rápido que nós temos, mas eu acredito que ele seja um dos mais técnicos. E, inclusive, pensando nisso, né, levando em consideração esse lado técnico dele, eu acredito que ele poderia ser usado também, né, eventualmente, em alguma situação bem pontual ali do jogo, ele poderia ser usado inclusive como volante. Inclusive ele vem sendo usado no PSG de vez em quando como volante lá, né? Então, assim, por essa variação de opções ali técnicas e táticas dele, eu colocaria ele ali, né? Eu levaria ele para a Copa por conta disso, por ser novo também, né? E, querendo ou não, ele é um zagueiro ali, tá jogando lá no nível mais competitivo do mundo, né? Então eu levaria ele. E por último eu levaria o Murilo. Murilo, ex-Corinthians, jogador do Nottingham Forest, que para mim é inclusive melhor do que Bremer e do que Beraldo. Para mim. Aqui já é uma convocação exclusivamente minha. Eu levaria o Murilo porque para mim ele é um dos melhores zagueiros da Europa hoje. Tá? Vou nem comentar muito. Eu levaria ele. Partindo para os meias, né, que o vídeo já está ficando bem longo. A dupla de meias que nós temos, né, Casemiro e Bruno Guimarães. Acredito que ninguém tem nenhuma pontuação aqui nesses dois, né. Aí eu coloquei aqui o Danilo do Botafogo, porque nessas últimas convocações ele se provou, né, ele fez inclusive os gols lá do último jogo da seleção. Então colocaria ele aqui na lista dos convocados para a Copa. Eu levaria o Gerson, porque em determinado ponto desse ciclo todo da seleção brasileira, Gerson e Bruno Guimarães foram os titulares desse meio campo. E funcionaram bem. Então, assim, eu acredito que o Gerson possa ser uma opção até mais viável e mais eficiente do que o Fabinho, que é o próximo aqui dessa lista minha, né, que eu levaria também. O Fabinho foi convocado nessas últimas convocações aí. Acredito que ele não tenha comprometido tanto, né, não fez aquela partida espetacular, mas também não comprometeu. Então, por ele ter ido nessas últimas convocações, eu coloquei ele aqui também, né? Mas aí já não é tanto um gosto meu, é mais porque ele tem sido convocado. Assim como o Andrei, né? Inclusive, fechando aqui a lista dos meus meias que eu convocaria, Andrei Santos do Chelsea. Aqui entra um pouco de gosto pessoal, porque eu acho que ele joga bem, né? Ele é um cara versátil, ele pode jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante, ele pode jogar como armador, né? Ele pode jogar até como atacante, na categoria de base ele chegou a atuar como atacante, mas seria assim a última opção, vai, tipo, um tá suspenso e o outro se lesionou lá no meio da competição, aí você coloca o Andrei Santos. Mas assim, eu não acredito que o Brasil vai colocar 3 meias, eu acho que o Brasil vai jogar com 2 meias e 4 atacantes, como vem jogando, né, nas últimas convocações. Então, seriam os titulares, né, Casemiro e Bruno Guimarães. Aí os principais reservas deles, para o Bruno Guimarães seria o Danilo Botafogo, e para o Casemiro eu colocaria o Gerson, né, mas tem o Fabinho aqui também. Então fechou essa lista aí dos meias, né. Indo agora para o ataque, eu levaria, obviamente, Rafinha, obviamente Vinícius Júnior, e para mim o obviamente acabou aí. Por mais que alguém possa falar de algum outro jogador aí, para mim o óbvio são esses dois. O outro óbvio, os dois outros óbvios que estariam nessa lista seriam Estevão e Rodrigo. Inclusive a seleção brasileira tem 3 caras que para mim poderiam ser titulares dessa seleção, né, por lesão. O Brasil vai para a Copa sem Rodrigo, né, que teve ligamento rompido. Vai para a Copa sem o Estevão, que sofreu uma contusão na coxa de grau 4, né, só volta para a próxima temporada do Campeonato Europeu. E tá sem o Éder Militão, né, que inclusive passou aqui batido porque
Eu tô tentando correr pra não tomar tanto tempo no vídeo, né? Mas, cara, se o Militão tivesse disponível, eu acho que eu teria levado ele, inclusive, no lugar do Wesley, para atuar como lateral. Mas talvez eu colocaria ele no lugar do Beraldo, né? Porque o Beraldo tá ali mais por conta da sua versatilidade, então eu colocaria o Militão ali. Mas como o Militão tá machucado, foi o Beraldo mesmo. Então aqui pro ataque, Rafinha e Vinícius Júnior, incontestáveis. Aí eu sigo com o Matheus Cunha, que pra mim é um cara versátil também, pode jogar tanto de centroavante como de meio armador. No Manchester United ele tem atuado como armador, então para fechar os 4 ali da frente fica o centroavante, os 2 abertos, e o Matheus Cunha ficaria um pouco mais aqui, né, flutuando, recebendo essa bola dos dois meio campos ali, né, para articular o time. Cara, vamos seguir. Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Luiz Henrique. Acho que pouca gente também contesta isso, né? Luiz Henrique, sempre que atua na seleção brasileira, ele vai bem. Então, se tiver alguma ressalva aí, seriam poucos. Acho que ele é querido da torcida. Gabriel Martinelli, né, vem sendo convocado aí, é uma opção que os técnicos da seleção brasileira acham seguros, então eu levaria ele. Eu levaria o Igor Thiago do Brentford, se não me engano. Ele está sendo vice-artilheiro lá do campeonato inglês, ou pelo menos estava até pouco tempo atrás aí, né? Eu não me atualizei quanto a isso, mas ele vem fazendo uma ótima temporada lá fora. É um centroavante que se impõe fisicamente, né? Dá para trombar com os zagueiros ali, e o cara é artilheiro, então e jogou bem, inclusive no último jogo do Brasil, né? Entrou e jogou bem ali. Então levaria o Igor Thiago. E nas últimas 2 vagas fiquei com uma certa dúvida, né? Porque assim, levando em consideração quem é o nosso treinador, essa minha dúvida foi muito por conta disso, né? O nosso treinador é o Ancelotti, certo? O Ancelotti, ele tinha a opção de usar o Endrick no Real Madrid e por muitas vezes não usou, né? Tanto que o Endrick precisou ser emprestado para o Lyon, e a partir daí ele começou a jogar, né, de fato, nessa temporada, e ele teve boas atuações, né, com exceção desse último jogo aí que o Lyon tomou de 4-0. O Endrick vinha sendo muito impactante ali, né? Eu tenho alguns pontos com o Endrick, eu acho que em alguns momentos ele é maldoso, em alguns momentos ele é muito agressivo, tipo agressivo além da conta, né? Não é aquele jogador que chega firme, é aquele jogador que deixa um braço, deixa um cotovelo, ou então ele vai e chuta uma bola ali em cima do jogador adversário, não para, tipo assim, conseguir um lateral, mas meio que para querendo machucar, ou querendo se mostrar o fortão, o cara, o zica, sabe? Então, assim, eu tenho algumas salvas contra o Henrique por conta disso, e também por conta do Ancelotti ser o treinador, né? Então, por isso que eu não cravei ele aqui, né? Eu levaria ele, apesar de tudo, eu levaria ele, mas também tem a opção do Pedro, né? Do Pedro do Flamengo, porque eu também gosto muito como atacante, eu acho que ele é um cara artilheiro. Eu acho que, assim, ele é até mais versátil do que o Igor Thiago, mas assim, eu acho que o Igor Thiago está na frente dele por estar atuando na Inglaterra, né? E por não estar voltando de lesão. O Pedro sempre, quando está chegando perto de uma Copa do Mundo, ele está voltando, se recuperando de uma lesão, né? É incrível isso. Só que assim, eu levaria os dois, só que assim, não dá para deixar de fora o Neymar, né? Então, uma dessas 2 vagas aqui que sobraram seria do Neymar. Então, ficaria entre Pedro e Endrick na última vaga. E eu levaria o Endrick, que é um cara novo, é um cara que pode agregar muito ali. Ele sempre que entra no jogo, ele também impacta muito. Ele é mais ou menos o mesmo caso do Luiz Henrique. Então, assim, eu levaria o Endrick
E levaria o Neymar, porque o Neymar ele poderia tanto atuar ali como um armador, né, de titular, inclusive, no lugar do Matheus Cunha, ou poderia atuar pela ponta esquerda, no lugar do Vinícius Júnior. Eu acho que não teria tanta explosão como o Vinícius Júnior, mas seria muito mais técnico ali, né, com a opção de um lateral que ultrapassasse toda hora. Eu acho que seria válido, né? Inclusive, o Vinícius Júnior, que em muitas ocasiões na seleção brasileira passou batido, ficou devendo, né, tomadas de decisões horríveis. Então, assim, se for para comparar um Vinícius Júnior com tomadas de decisões questionáveis e um Neymar que voltou a atuar correndo bem, né, voltou a estar bem fisicamente e não tem se lesionado nos últimos jogos, o que já é algo muito positivo para ele, cara, eu levaria e não usaria ele como titular logo de cara, né? Teria que ver ali nos treinamentos como é que seria, né? Como é que ele lidaria com o time e tal. Mas muito provavelmente eu cogitaria a possibilidade de deixá-lo como titular, né? Até porque questão de talento, ele é o que mais tem, isso é indiscutível, né? Teria que ver o encaixe, teria que ver a estratégia do treinador, teria que ver algumas outras questões aí que só o Ancelotti vai poder ver lá, né? Então tá nas mãos do treinador. E é isso, galera. O que vocês acharam da convocação, da minha convocação? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal. E até mais tarde. De noite vou estar falando aqui sobre NBA, né? Que as finais de conferência vão começar. E é isso, galera. Tamo junto.